erros que isso pode acontecer comuns na piscicultura, tá certo? São como o que, Gustavo? Nós temos aqui uma piscicultura agora, piscicultura de 2,5 hectares, e onde a gente vai assumir ela para poder botar ela para produzir de forma consistente e de forma exponencial, com escalonamento de produção, com produção de alevino, com produção de engorda, camarão, enfim, ela vai ter todo o dinâmico. Então, uma coisa que a gente chegou aqui agora, vocês bem clássico, ó, vocês estão vendo ali uma rede, vou demonstrar para vocês mais perto, vocês estão ali uma rede onde tem uma despesca, nós só estamos chegando aqui para fazer uma vistoria, ó, a gente tem uma má qualidade de água, vocês podem ver, ó, isso aqui tudo é uma coisa de analisar, ó, uma coisa comum, ó, vocês nunca podem pegar uma rede, ficar daquele jeito e botar o peixe ficar lá preso nela. O correto é que você pegue o seu peixe e tire da rede automaticamente e faça a venda. Então isso é uma questão que a gente vê muito. Uma outra coisa que a gente viu um erro aqui prático, ó, vocês podem ver, eu vou pedir para virar a câmera, vou montar aqui um soprador. A gente tem aqui um soprador no viveiro escavado. Então isso é um erro comum que a gente tem na piscicultura. Geralmente as pessoas pensam em botar um soprador. Quando é que a gente coloca? Geralmente a gente vai colocar quando a gente tem um sistema pequeno, que nem um sistema raso. O viveiro escavado sempre é aerador. Nesse caso, quando é que você pode colocar um soprador e um aerador? No seu caso, você vai pelo tamanho do seu tanque. Nós temos aqui um aerador e um tanque de aproximadamente 600 metros quadrados. Eu vou colocar um soprador nesse tanque? Não vai, ele tem que ser um aerador. Então, isso em viveiro escavado, já nunca, na verdade, só em casos muito raros, em tanques muito pequenos, que a gente coloca soprador, mas geralmente viveiro escavado é aerador, ou aerador de pá, ou aerador chafariz. Esse aqui é o modelo de um aerador chafariz que a gente está colocando. E aí, Gustavo, no RAS, como é que a gente faz essa escolha desse soprador, ou do aerador? O aerador chafariz no RAS, ele só vai a partir em tanques a partir de 60 metros cúbicos. Aí você bota um aerador chafariz. Quando você está no viveiro escavado, tanques desses aqui de 600 metros quadrados, você vai colocar em média um aerador ou de meio CV ou de 1 CV. Nós temos aqui um tanque maior um pouco, de 1.400 metros quadrados, tá? Então nele você vai botar um aerador chafariz de 1 CV e meio, para você colocar uma quantidade X de peixe. Como é que eu determino essa quantidade de peixe? Vai de acordo com a qualidade de água e o aerador que você está usando. Não é só o aerador que vai determinar quanto a quantidade de peixe. Não, você tem que analisar a aeração, tem que analisar a qualidade de água. Uma coisa importante que você tem que analisar numa questão tanto da instalação do soprador e do aerador, vocês têm que ter essa chave magnética, tá? Essa chave magnética, ela é fundamental. Aqui, ó. Vocês veem aqui, ó. Chave magnética, ela é fundamental para você evitar queima dos seus sopradores e dos seus aeradores. Como assim? Você tem que colocar a chave magnética para evitar a falta de fase. Evitar não. Se acontecer falta de fase, desculpa falar, se acontecer a falta de fase, essa chave magnética ela vai desligar. Uma coisa que não vai acontecer com o aerador. Se você tiver nessa energia trifásica e faltar uma fase, se você não tiver uma chave magnética, ela vai acontecer o quê? Ele vai queimar. Então você vai ter um desperdício. E aí você tem que instalar uma chave magnética para ligar o seu soprador e seu aerador, que é uma coisa, um sistema de segurança para a sua máquina, e evitar também você ter um prejuízo maior e aumentar os seus custos. Tudo isso aqui são estratégias que você tem que saber analisar para você saber qual é a estrutura que você vai botar, tá? A outra coisa importante que a gente sempre fala é sobre a qualidade de água e que você tem que fazer. Se vocês olhar, aqui nós temos um poço, tá certo? Nós temos ali os poços ali, ó. Nós temos ali um poço, e esse poço ele abastece parte da água do viveiro e a outra parte vem do rio. Então geralmente o poço é para equilibrar. A água do rio aqui é uma água de péssima qualidade, ela não tem uma água boa, tá? Infelizmente é isso. Mas a água do poço ela tem uma qualidade um pouco superior. Então a gente mistura as duas águas para poder ter uma água mais de qualidade, tá? Não é que seja ótima, é a que dê para trabalhar. É que você sempre tem que trabalhar em cima da realidade que você tá bom? Então isso é uma coisa importante. Hoje, Gustavo, estamos aqui chegando nessa fazenda hoje para nós ver um sistema de plantação, uma consultoria de plantação, de melhoramento do sistema, tá? De cara, do ponto de vista estratégico, aqui tem alguns viveiros que não deveria ter o tamanho que tem, tá? Por exemplo, uma fazenda de viveiro escavado, viveiro de 600 metros quadrados não é bom, principalmente do poste que essa aqui tem. Então, geralmente, os viveiros teriam que ter entre 2.000 a 2.500 metros quadrados de viveiro escavado. Berçário, sim, desse tamanho, mas você vê aqui, você tem uma bateria só de viveiro pequeno. Isso é uma coisa onde gasta muito tempo, muito dinheiro para fazer eles, porque eles vão ter sistema de drenagem independente, vão ter sistema de abastecimento independente, e tudo isso vai honorar
a implantação do seu projeto. Então, quanto maior o viveiro, tá? Menos custo você vai ter, comparado por área, né? Por metro quadrado de área. Então, tudo isso é analisado quando você vai fazer um empreendimento. Então, se você está pensando em fazer sua piscicultura, você tem que olhar para esse ponto de vista, tá? Aí você se perguntar, Gustavo, como é que eu tenho que avaliar isso? Vai depender de vários fatores, muitos fatores, porque a piscicultura não é só você fazer um viveiro, não é só você fazer um buraco, né? Eu digo bem isso. Se você olhar viveiro de piscicultura, ele tem que ter o que a gente chama de sistemas independentes. Ele tem que ter um abastecimento independente e tem que ter uma drenagem independente. Aqui nós temos vários erros, só para vocês terem ideia. Não sei se dá para você ver, mas lá naquele final claro tem um cano branco saindo com abastecimento. Se você olhar, aqui eu tenho a drenagem. Ele tendo dois sistemas, é o correto, tá? É o correto. E aí o que acontece? O que é a única coisa que está errado? Esse cano aqui, ele, no lugar de ele jogar para o sistema de drenagem, lá no canal de drenagem, ele joga para esse outro esse outro tanque. Então, daí já tem um erro. Então, isso também é errado. Então, estou mostrando para você o que a gente encontra de erro, tá? Então, essa é uma prática que muitas pessoas fazem, jogar água de um tanque para o outro. Gustavo, é possível cultivar assim? Dá para cultivar, pessoal, mas não é o recomendado. Quando eu encontro a fazenda assim, o que é que eu vou fazer? Eu não vou chegar aqui na fazenda dessa e dizer, não, vai ter que mudar tudo. Não, vai mudar de acordo com a realidade. Diminua a densidade, você diminui a densidade para poder você fazer um capital inicial. Você tirando esse capital, aí você começa a modificar gradativamente. Aí existe um plano de ação. Qual é o plano de ação para uma fazenda desse porte? Geralmente é 2 anos de plano de ação, onde você vai fazendo as mudanças gradativamente. Nada é do dia para a noite. Nenhum projeto acontece do dia para a noite. Então, se você está querendo entrar no ramo da piscicultura e está querendo fazer um projeto e tirar o capital no mesmo ano, então, por favor, procure outro ramo, que esse não é para você. E nenhum negócio, empreendimento tem um retorno de 1 ano, tá? Então, tudo vai gradativamente. No mínimo 2 anos já começa a se retornar o capital de vocês. Então, isso é a questão do empreendedorismo na aquicultura. Então, é uma coisa muito forte. Não adianta a gente entrar muito com ganância, você tem que entrar com o pé no chão e com planejamento. A gente está aqui fazendo planejamento e é isso que a gente está fazendo. Então, pessoal, vocês que gostaram das dicas aí, clique aqui embaixo, se inscreva, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.